Olá, povo de Deus, sexta-feira da sétima semana da Páscoa, 21 de maio de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 25, de 13 a 21 e de João 21, de 15 a 19. Nosso trecho de hoje em Atos faz parte daqueles detalhes que Lucas julga necessários para completar o fio da narrativa sobre Paulo. Esse rei Agripa, ou Agripa II, que aparece no nosso texto de hoje, na verdade, era rei, mas não governava a Judéia, apesar de ser da dinastia de Herodes e filho de Agripa I. O imperador Cláudio não quis dar-lhe o reinado da Judéia por temer o nacionalismo judaico, pois Agripa II vivia em relação incestuosa com sua irmã Berenice, que já tinha sido casada com seu tio Herodes II. Ela também foi amante preferida do futuro imperador Tito, que evitou casar-se com ela por causa da opinião pública também. Interessante saber dessa situação porque Lucas omite totalmente esses dados do seu relato, que ajuda a entender a decadência dos últimos reis judeus da história. Festo repete a Agripa II e Berenice tudo o que já tinha acontecido com Paulo no episódio do Sinédrio. Lucas passa uma ideia de superioridade dos romanos que desqualificam as brigas entre os judeus, dizendo ser só questões de intrigas religiosas. Festo disse a Agripa que ficou até sem saber bem o que fazer com Paulo, pois por causa de assuntos de religião ele não tinha como condenar o apóstolo. Festo também deixa claro que ofereceu oportunidades a Paulo, que preferiu ser julgado pelo imperador de Roma. Essa versão que Festo faz ao relato do caso a Agripa deixa clara a sua hipocrisia, pois tinha maltratado Paulo, incorrendo em delito, pois um cidadão romano não pode ser torturado sem julgamento. São versões palacianas que mais escondem a verdade que a desvela. Porém, Lucas a retrata aqui, para explicar por que Paulo foi parar em Roma e aí foi julgado e condenado a ficar numa prisão doméstica, vigiado pelos soldados do império. João 21, de 15 a 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, tu me amas? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque Jesus lhe perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhinhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Por estas palavras, ele indicava o gênero de morte com que Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Aqui o espaço é pouco para demonstrar a tese de que o capítulo 21 de João não pertence ao corpo do quarto evangelho, é um acréscimo posterior, apesar de desde sempre o evangelho de João só tenha circulado incluindo o capítulo 21. Porém, só para se ter uma ideia, que com o capítulo 20 se encerra mesmo a narrativa do quarto evangelho, convido você a ler os versículos conclusivos em João 20.
30 a 31, onde o autor dá a razão de ter escrito a sua obra. É bom enquadrarmos nosso texto de hoje no contexto de Jesus já ressuscitado. Chama atenção que Jesus se refere a Pedro chamando-o de Simão, filho de João, e não de Cefas, como o próprio Jesus já tinha lhe dado esse nome no primeiro encontro, onde Jesus tinha fitado os olhos de Pedro. Comparando com o encontro inicial, agora parece que Jesus o trata mais friamente, o que pode ter uma explicação, pois nesse contexto, Pedro já tinha negado Jesus por 3 vezes. Somente no quarto evangelho é que temos o nome do pai de Pedro. Alguns pensaram que era uma simbólica referência, colocando Pedro como discípulo do Batista, pois o quarto evangelho só se refere ao Batista chamando-o de João, mas nada disso ficou devidamente comprovado. Interessante observar que as 2 primeiras vezes que Jesus pergunta a Pedro se este o ama, o grego usa a palavra agapan, que significa a forma mais nobre de amor. Já a terceira vez, a palavra é trocada por filés, que significa a expressão de amor de amizade. Alguns entendem que Jesus, percebendo que Pedro não era capaz de um amor mais profundo, rebaixa a exigência para um simples amor de amigos. E aqui estaria a razão do entristecimento de Pedro, e não porque Jesus repetiu 3 vezes a pergunta sobre o amor. Porém, essa explicação também não é consensual. Pode-se pensar que Pedro ficou triste porque, com suas negações, ele dera motivo a Jesus de desconfiar de seu amor por ele. Quanto à pergunta, tu me amas mais que a estes? Não se deve nunca pensar que Jesus, ao colocar Pedro à prova, tenha exigido que Pedro o amasse mais que aos seus companheiros de discipulado. Na verdade, é só para reforçar a intensidade de amor de Pedro a ele, que deve ser muito, muito amor. É interessante ainda ressaltar que nas 3 vezes que Jesus dirige a pergunta sobre o amor a Pedro, ele mude a expressão de cordeiros para ovelhas e de ovelhas para ovelhinhas. Em todo caso, a pergunta de Jesus diz respeito às funções clássicas do bom pastor: guiar, guardar e apacentar, ou, figuradamente, liderar, governar. Assim se resgata de vez a imagem de Pedro, confiando-lhe uma missão de frente. Depois temos uma comparação. Quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Cingir é a atitude de amarrar a túnica na cintura para dar mais agilidade na ação de ir e vir. Alguns interpretam que não se trata bem da questão de idade, mas da condição de Pedro antes e depois do chamado. Pois agora, depois de ter sido convocado por Jesus para apacentar suas ovelhas, Pedro não tem mais autonomia, pois já não é mais seu próprio Senhor e se destina a seguir Jesus. E quanto ao gênero de morte de Pedro, é referência exata ao martírio, ao qual Pedro já foi submetido quando dessa escrita, dando prova maior do seu amor por Jesus e pelo reino. Pedro passou pela prova e agora recebe o mandato de Jesus: segue-me. Seguir no apostolado até a morte, até o martírio, que é a prova de amor maior, dar a vida pelo seu amigo. Somos convocados pela leitura de hoje a nos submeter não somente a 3 vezes, mas cotidianamente à pergunta de Jesus:
tu me amas. Porém, a resposta exata que Jesus espera de nós não é simplesmente dizer-lhe que nós o amamos. Ele nos ensinou que o amor a ele se revela quando nos amamos uns aos outros e de maneira decisiva, quando amamos os menores dentre nós. Amar a Jesus é assumir sua causa, assumir a luta pelo reino. Reino que, embora não se esgote aqui na história, deve aqui começar. Não se pode postergar nosso compromisso com o reino, como se ele se realizasse somente na outra vida. Nossa morte deve ser um momento de passagem contínua para a plenitude do reino, e nunca uma ruptura. Quem morre lutando terá a alegria de fazer essa passagem sem traumas, pois é somente um dar continuidade ao que a gente já está experimentando aqui e agora na companhia de Jesus, junto dos pobres e descartados da história. Vinde, benditos do meu Pai, é a promessa de Jesus. Um beijo no seu coração.